Graças e paz em nome de Cristo Jesus. Amém? Bom. Povo de Deus, a gente recebeu o convite, pastora Danai, e também recebemos o tema. Os amados já devem saber, mas eu gostaria de ler esse versículo em uma só voz para a igreja. Se você puder se colocar de pé, não em reverência a mim, mas a leitura da palavra do Senhor, eu convido você a abrir Efésios capítulo 3, verso 20. E aí nós vamos ler em uma só voz. Resgate dos sonhos. Efésios capítulo 3, verso 20. Amém? Numa só voz, diz assim a palavra do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Podemos assentar, povo de Deus. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Senhor, graças te rendemos mais uma vez nessa noite. Louvado e agradecido seja o teu nome, Pai, porque temos o privilégio desse dia estarmos na tua casa. Obrigado pela tua palavra, porque a tua palavra ainda é viva, eficaz. Ela fala conosco, ela muda, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos corações. Então, Senhor, que nessa noite eu venha diminuir mais e mais para que tu cresça, para que a tua palavra seja transmitida e não a missa. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, assim que o pastor Adonai me convidou, ele falou: pastor, eu vou orar pelo tema. E aí a gente aguardou, né, o tema. E algum tempo atrás, o meu filho mais novo, o Gabriel, tinha citado esse versículo numa das leituras dele lá. Ele leu esse versículo e a gente começou a trocar uma ideia sobre esse versículo. Antes da gente começar a rever, a olhar para esse texto de novo, a gente tem que inicialmente fazer uma introdução só para a gente se situar de alguma forma. O tema é resgate dos sonhos. Mas o que seria resgate? O que seria sonho? E por que pensar hoje, 2020, julho, né? Um tempo onde nós estamos encarando aí pandemia, estamos encarando aí crise econômica, estamos encarando aí restrições à igreja, à abertura da igreja, e de repente o Senhor nos traz a palavra que fala acerca de sonhos, uma palavra que fala acerca de poder. Que poder é esse? Que poder é esse que a gente lê na Bíblia? E se você depois tiver a curiosidade de pegar uma concordância bíblica ou algo do tipo, hoje em dia está muito mais fácil lá no Google, né? Mas toda a palavra poder, resgate e sonhos aparece lá algo em torno de 100, 150 vezes na Bíblia. Nada hoje na vida do servo do Senhor, nada. Eu falei isso para minha esposa um dia desse. Não existe mais acaso nas nossas vidas. Ah, mas eu lembrei desse texto. Não, é o Senhor que tem trago à nossa memória esse texto. Ah, eu tive um sonho. É o Senhor que está revelando a vontade dele através desse sonho. Ah, mas alguém disse para mim que o sonho é algo produzido pelo subconsciente, e aí a psicologia quer explicar e diz para você que o sonho não vale nada. Cuidado, querido. O pastor Adonai citou aqui, e eu tenho aqui anotado isso. Quando a gente abre a nossa Bíblia, quando a gente abre lá o Antigo Testamento, o primeiro personagem que a gente vai encontrar que foi usado por Deus através de sonho, José. E aí eu fico pensando, José naquele momento, relatando o seu sonho, com seu pai, com seus irmãos, com sua família, e ele começou naquele momento. Se José soubesse, tinha ficado calado, né? Mas ele foi contar. Contou o sonho, naquele momento que ele conta o sonho, a sua família, ou melhor, os seus irmãos vão contra José. E aí hoje em dia é fácil a gente ler a história de José, às vezes é fácil a gente pregar sobre a história de José, mas a grande questão é, Deus usou José na escassez, mas também usou José na fartura.
Hoje, quando a gente lembra de José, a gente lembra do sonho, mas a gente não deve esquecer que o Senhor colocou ele em um lugar de honra no Egito. Ele transformou aquele sonho, que naquele momento para José era talvez um sonho ali de dificuldade, um sonho de tristeza, um sonho de ausência. Deus estava usando ele através das revelações, através das interpretações, mas ele se sentia naquele momento ali separado dos seus. E nessa introdução, querido, eu gostaria que você pensasse junto comigo acerca do sonho que nós, eu, você, pastor Adei, pastor Donai, todos nós, dos menores aos maiores, nós precisamos ter isso em mente. Nós somos o sonho de Deus. Porque quando a gente começa a ler a Bíblia, Deus vai lá criando o mundo. Ele não precisava ter criado o homem e a mulher, ou o ser humano. Se nós não existíssemos hoje, a natureza estaria glorificando o Senhor. Então Deus lá no início, ele vislumbrava a raça humana, ele já tinha uma visão acerca de mim e acerca de você. Só que muitas das vezes nós começamos a achar que esse sonho, na verdade, não foi um sonho, foi um pesadelo. Porque tem acontecido tanta coisa difícil, tanta dificuldade, tanto problema, mas nós somos o sonho de Deus. Nós precisamos nos apegar a isso. Quando você lê o Salmo 139, que o salmista diz assim: antes de ter forma no ventre materno, eu já te conhecia. Antes de sequer você imaginar seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, a sua vida, eu já sabia quem você seria, eu já sabia aonde você ia nascer. Deus já tinha um plano, e esse plano continua até hoje, de salvação, de resgate, de vida eterna. Todos nós, queridos, a gente também precisa pensar que todos nós fomos resgatados um dia. Eu não sei a história dos amados, não sei a história da pastora Donai, mas a gente, de certa forma, nós fomos resgatados um dia. Eu fui criado até os 12 anos, ou melhor, eu morei até os 12 anos na casa onde minha mãe trabalhava. Eu fui ter a minha primeira casa, vamos botar em próprio, era alugada, mas um lugar que eu pudesse chamar de casa, minha casa, aos 12 anos. Aos 7 meu pai saiu de casa. E aí, aos 10 anos, eu já tinha que trabalhar junto com a minha mãe para poder contribuir de alguma forma. E naquela época, irmãos, pensar em sonho era muito difícil. Escutei o pastor Adonai falando aqui da resistência ao chamado, de ver toda uma dificuldade pastoral. Eu nunca sonhei que eu seria pastor. Deus nunca me trouxe à mente, ao coração, que eu um dia seria pastor. Não. Cheguei até a casa do Senhor, o Senhor me resgatou sim, e ali houve um processo. O Espírito Santo começou a trabalhar, o chamado ministerial. Mas aos 12 anos eu fui morar na minha primeira casa. E aos 15 eu tive que começar a pagar por essa casa. Né? Eu sempre falo para os meus filhos que a realidade hoje é diferente. Na minha época eu tinha que pagar aluguel com 15 anos, sendo solteiro. Eu já trabalhava de carteira assinada. O prefeito Francisco estava na porta, conhece o Rio de Janeiro. Eu trabalhava de segunda a sábado no centro do Rio, morava em Niterói. E todo aquele desgaste ou aquela situação, naquele momento parecia que não dava para sonhar. Tudo era contrário. Né? Morava numa comunidade, não tinha acesso a algumas coisas, mas a gente vai caminhando. E hoje a gente entende que tudo aquilo ali foi a graça do Senhor sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a vida da minha mãe. E a vida foi seguindo. Mas quando nós olhamos aqui esse resgate, e aí a gente acha assim, o rapaz começou a trabalhar, amém, tá bom, tá ganhando o dinheiro dele, tá pagando aluguel, tá bom. Só que com 14 anos eu comecei a beber. Eu lembro que a primeira bebida que me ofereceu foi o meu padrasto. Chegou lá, a gente estava na praia, e a gente foi num bar e ele me ofereceu a primeira vez a bebida. E aí, dos 14 aos 25 anos, eu bebi. Você bebeu? Eu só bebia final de semana, socialmente não. Bebia todo dia. Todo dia. O senhor tinha dinheiro? Não.
para beber todo dia, não precisa de dinheiro não. Tem um bar em frente à minha igreja ali, que eu vejo o pessoal bebendo todo dia. E aí bota fiada, troca para o trabalho, vai ali barganhando aquela bebida, não precisa. E durante algum tempo da minha vida, a gente ia projetando alguma coisa, mas não via um futuro muito bom, porque era muita dificuldade. E aí, para encurtar a história, o Senhor um dia vai lá e me resgata. Alcoolismo, espiritismo e uma vida sem projeto. O Senhor vai lá e tira. E aí a gente começa uma caminhada, uma nova caminhada. Nesse tempo, muitos estão precisando ser resgatados dele mesmo. Quantas pessoas nesse momento estão presas em todas as notícias, em todos os problemas que o nosso mundo está enfrentando? Eu louvo a Deus que nós hoje temos aqui um número expressivo de irmãos. Algumas igrejas não estão abrindo as suas portas porque os membros estão receosos de ir à casa do Senhor. Mas a grande questão é, esse resgate, ele não foi um resgate sem propósito. Se você foi resgatado pelo Senhor um dia, Ele tem algo para a tua vida. Mas pastor, misericórdia, estou desempregado, estou devendo. Isso é normal, né? Não existe um brasileiro hoje que não tenha dívida. Infelizmente, a nossa economia nos impulsiona a isso por vários motivos. Só que hoje a gente não consegue mais, devido a todos os problemas das demandas da vida, trazer para nós esse conceito, essa ideia de que nós somos, sim, os sonhos de Deus. E se nós somos os sonhos de Deus, nós precisamos ter certeza que esse sonho, ele é benéfico. Obrigado. Ele vai trazer algo para a minha vida, para a sua vida. Esse resgate que um dia aconteceu foi o resgate da bebida, foi o resgate da prostituição, foi o resgate das drogas. E aí eu falei bebida e droga, mas é a mesma coisa. A gente acha ruim falar que a bebida é droga, mas é uma droga também. Nós fomos resgatados do espiritismo, do ateísmo, de uma descrença de que Deus pode agir, pode transformar. Nós fomos resgatados disso. Só que hoje, talvez aqui para a grande maioria, nenhum de nós aqui encarou uma situação igual a essa, de pandemia, de tudo parado. A gente não consegue dar um passo. A gente projeta, mas projeta assim. Eu não posso projetar para daqui a 2 meses, eu não sei. Eu não posso adquirir um patrimônio hoje, porque eu não sei se eu vou ter dinheiro amanhã. Tudo nesse tempo, e eu tenho falado que esse tempo tem sido dado por Deus para a igreja. Amém. Se a igreja do Senhor não conseguir passar por esse tempo lá na frente, tirar um aprendizado, os sonhos sim serão pesadelos. Você não vai conseguir ver a beleza ou a grandeza do governo e do agir de Deus sobre a sua vida. Resgate, querido. Se você, só para a gente ter uma ideia do que seja resgate, quando você tem algum dinheiro depositado lá na poupança, você vai lá tirar, sacar aquele rendimento, é o resgate. Então o resgate é uma retirada. O resgate é quando você chega lá em determinado momento, quita uma dívida, eu vou resgatar uma nota promissória, vou resgatar uma dívida. É o resgate. Jesus, quando se deu na cruz por nós, Ele se deu na cruz por nós para que nós fôssemos resgatados. Para que nós hoje estivéssemos aqui, Ariquemes, julho de 2020. Pastor, mas olha só, o negócio está tão ruim que eu não estou conseguindo nem ver luz no fim do túnel. Muitas das vezes os nossos problemas têm sido maiores do que o nosso Deus. Lembra da historinha da Bíblia ali? Olha lá, minha esposa não gosta de falar historinha, porque a criança a gente tem que falar que é a palavra de Deus. Mas no bom sentido, a história, a narrativa bíblica de Davi e Golias. Você já reparou quando você faz a leitura ali, de que Deus, em momento algum, soprou no ouvido do pequeno Davi, roda a pedra, afunda, joga no centro da cabeça do gigante. Não. Davi agiu por fé. Amém. Davi entendia que aquele a quem ele servia era maior do que o gigante. Nesse período de Covid, muitas das vezes nós estamos olhando só para o gigante. A sombra do gigante tem nos impedido de sonharmos os sonhos de Deus. Tem nos impedido de ver a operação de Deus sobre as nossas vidas. Mas pastor, como é que eu vou conseguir entender
cenário? É Bíblia. A Bíblia mostra o relato, as histórias dos servos do passado, onde todos eles enfrentaram e passaram por situações difíceis. Entretanto, todos eles saíram vitoriosos. Eu preguei lá na Quadrangular no sábado anterior, e a temática lá foi outra, foi sobre adoração. E aí eu falei para aqueles irmãos, tinham alguns jovens ali, eu falei assim: ser crente, vamos trazer para a nossa linguagem de hoje, ser crente no Novo Testamento era assinar, né, uma nota de morte, de perseguição, de restrição, porque o Império Romano apertava os crentes daquela época, os judeus. Então, ser crente no Novo Testamento, professar Jesus no Novo Testamento, naquela época, era algo muito sério. O Evangelho que nós temos assistido nos nossos dias é o Evangelho que fala de sonho tão somente material. Não que o sonho material seja pecado, como alguns falam. A teologia da prosperidade é pecado. Não. Eu discordo com algumas bases. O grande pecado é quando a gente coloca a prosperidade no lugar de Deus na nossa vida. Nós começamos a valorizar mais aquilo que nós temos do que quem nós somos. Para que eu, para que você, para que nós possamos de fato ter sonhos dados por Deus, nós precisamos renunciar à nossa vontade, renunciar a nós mesmos. Muitas das vezes a nossa maior briga, o nosso maior inimigo, como alguns escritores têm dito aí, somos nós mesmos. São as nossas crenças, são as nossas experiências que muitas das vezes são contrárias à palavra do Senhor, elas são invertidas da palavra do Senhor. E aí a gente não consegue mais ver beleza em nada. Exemplo prático, a gente tem experimentado isso enquanto missionários, enquanto família. Nós oramos sim, nós pedimos ao Senhor que nos mostre, que nos dê uma direção, que nos dê uma definição. E muitas das vezes, filho, o Senhor tem falado conosco através de sonhos. Muitas das vezes o Senhor tem se revelado através de sonhos. E aí muitas das vezes a gente acorda de manhã, isso não é para mim não. Isso aqui não serviu para mim não. Às vezes Deus te dá um sonho de livramento para que você não assuma um compromisso, ou para que você não vá para determinado lugar. Às vezes Deus te dá um sonho de um determinado lugar que você nesse momento não imagina onde seja, mas que no futuro bem próximo você vai chegar lá. Entender os sonhos de Deus, você precisa entender o Deus da Bíblia. A grande questão dos nossos dias hoje é que todo mundo está querendo, todo mundo está ávido, está sedento pelas bênçãos de Deus, mas não quer o Deus das bênçãos. Tem diferença. Eu só quero ser abençoado, a bênção é bom, eu só quero ter sonho bom, amém, mas eu não quero seguir, eu não quero assumir um compromisso, eu não me deixo ser resgatado. Hoje em dia a gente não escuta tanto, mas uns anos aí, década de 90, existia muito sequestro no Rio de Janeiro, e a gente brincava que até quem ganhava o salário mínimo era sequestrado no Rio de Janeiro. O cara não sabia ver você trabalhando com a marmita, com a bolsa, ia lá e sequestrava. E ele pedia lá um resgate, um valor, para devolver você à família. Nós temos vivido sim um momento onde precisamos urgentemente olhar para a palavra do Senhor, para que nós possamos entender que esse resgate que foi feito lá na cruz do Calvário é um resgate vivo ainda. É algo que está pulsando ainda. Só que nós temos direcionado toda a nossa mente, todo o nosso coração para o Covid, para a pandemia, para as dificuldades da vida. Nós não estamos mais valorizando as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Eu falei lá na minha igreja, até quando a gente estava podendo abrir, de que se a pandemia não alcançou a casa dos membros da igreja, é porque Deus estava abençoando, estava livrando. E se porventura algum irmão fosse acometido do Covid, Deus estaria sustentando também. Só que nós não estamos mais conseguindo enxergar isso. A nossa mente, o nosso coração tem se direcionado mais para os problemas e menos para o Senhor.
nós não conseguimos mais ver a ação de Deus ou as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas dia após dia. E aí eu vou abrir um parênteses. Foi cantado aqui, eu quero conhecer Jesus. O que é milagre na sua vida? Você respondeu, o que é milagre? Milagre é só quando você está com 30 mil no bolso. É bom, né? Acho que é bom. Bom. O que é milagre na sua vida? É quando a sua filha, seu filho, a sua esposa, seu esposo, passou o ano de 2020 ou 2019 todo, não precisou ir para o hospital, não faltou o pão sobre a mesa, não faltou a comunhão, não faltou a oportunidade de vir à casa do Senhor. O que é milagre para você hoje? O que significa milagre para esse tempo? Particularmente, amado, milagre para mim hoje é poder ir na rua e voltar e ver o mês acabar e não ver o Covid chegar na minha casa. Hoje, as nossas preocupações não são mais as de 3 meses atrás. Eu preciso comprar isso, eu preciso fazer isso, não. Hoje eu preciso sobreviver. Eu preciso ser livrado desse mal. E a gente só consegue ter essa concepção, ou esse conceito de milagre, de sonho, de resgate, quando a gente olha para a palavra do Senhor. Paulo, quando escreve essa carta em Efésios capítulo 3, verso 20, Paulo estava preso. Prisão hoje é mordomia. Não. Hoje pode ser. Mas na época de Paulo não. Os caras cavavam, né, dentro de uma rocha, dentro de uma gruta, um buraco e jogavam o cara lá. Não tinha beliche, não tinha banho de sol, não tinha 3 refeições por dia, a família não ganhava um salário mínimo por mês, não tinha nada disso. Não tinha Bolsa Família, não tinha nada disso. Era prisão de fato. E Paulo escreve à igreja de Éfeso, escreve aos membros daquela igreja, de forma tremenda. Eu fico imaginando Paulo lá sentado, todo lanhado, que só tomava chicotada, porque pregava o Evangelho. E aí o texto diz: aquele que é poderoso. Quem é poderoso para nós hoje? Não é o governo. Estamos aí no ano político, não é a política. Poderoso para nós hoje é o Senhor. É Deus. Ele ainda opera hoje. A gente faz uma leitura da Bíblia que muitas das vezes a gente acha que Deus só agiu na vida de José. A gente faz uma leitura da Bíblia e acha que Deus só agiu na vida de Davi. A gente lê a trajetória bíblica do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, acha que Deus só agiu ali. Não. Deus age ainda nesse tempo. Deus ainda tem propósito com a sua igreja, com o seu povo. Só que nós não queremos. Nós começamos a arrumar desculpa. Nós começamos a colocar substitutos. E aí Paulo continua. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Você talvez esteja pedindo em uma casa e o Senhor pode fazer infinitamente mais do que uma casa tão somente. Talvez você esteja pedindo aí que o seu esposo, ou que a sua esposa, ou que o seu filho ou filha, ele se renda ao Senhor. E aí daqui a pouco, quando você menos esperar, ele vai estar aqui, ela vai estar aqui. Durante muitos anos, a minha mãe morou comigo. E a minha mãe, quando tinha visita de crente lá em casa, ela corria para dentro do quarto. Corria. Até que um dia, o Senhor começou a trabalhar o coração dela de uma forma, usou o método de uma forma, e o Espírito Santo entrou. E aí o Senhor alcançou a vida da minha mãe. Demorou. Ou eu o osso, morremos o osso. Mas o Senhor alcançou. Infinitamente mais. Eu quero isso, amém. Mas Deus pode te dar infinitamente mais. E aí às vezes você faz a sua oração
adaptação de Deus ao quadrado, ao nosso quadrado, ao nosso espaço físico. A minha visão vai até ali ao outro lado da rua. A visão do Senhor está muito mais além. Isaías 55, versos 8 e 9. Os meus pensamentos, os meus caminhos são maiores e melhores do que o seu pensamento e o seu caminho. Que é isso, o Senhor. Mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O que você tem pedido? O que você tem pensado? Já parou para? Você lembra a oração que você fez ao ano? Minha esposa uma vez pregou e falou assim, Deus trouxe a memória dela. Um missionário fez um trabalho na igreja dela e ela era adolescente. E aí o missionário convidou quem queria ser missionário. 12 anos, foi lá na frente. Quero ser missionário. Quase 30 anos depois, tinha que sair do Rio para o interior de Minas, uma cidadezinha de 10 mil habitantes, para fazer missão lá. O Senhor começou a transformar todo aquele compromisso lá atrás, naquele tempo. Mais do que pedimos ou pensamos hoje, Deus tem muita coisa preparada para nós. De repente, Deus ainda na sua vida, não sei, Ele ainda quer te resgatar, muitas das vezes você mesmo. Sabia que muitas das vezes nós mesmos nos prendemos, nós fechamos os olhos e os ouvidos, nós não conseguimos mais estudar a palavra do Senhor ou a palavra do pastor. Nós começamos a valorizar muito mais a literatura de autoajuda do que a ajuda que vem do alto. A gente não quer mais gastar tempo com oração, mas nós queremos os sonhos. Nós não conseguimos nos dedicar mais à casa do Senhor, mas nós queremos as bênçãos dele. Paulo continua, conforme o seu poder que opera em nós. E aí? Lembra quando Deus pega lá o barro, faz lá o corpinho de Adão, e a narrativa bíblica diz que o Senhor faz sopro, e aí ele passa a ser vivente, alma vivente, sopro. O que o texto fala aqui? Conforme o poder que opera em nós. O pastor Adonai falou do Steve Jobs, foi isso? Dono da Apple. Legal. Uma vez eu li algo de um ex-funcionário dele que ele falava assim. Ele usou esse termo, eu fui depois buscar para poder entender. Ele falou assim: o nosso evangelho, eu falei, opa, até onde eu sei não é evangelho. O evangelho para aquele homem era a forma, era o manual de conduta de regra que aquela empresa que ele tinha. E aí no meio do seu artigo ele falava assim, a gente copia o modelo do cristianismo. O cristianismo tem um modelo, tem um padrão, mas eles não fazem uso desse modelo ou desse padrão. Nós temos um livro, e um único livro. Se você tem centenas de livros na sua casa, sabe de uma coisa: a Bíblia é o único livro onde o autor fala direto contigo. O restante não. A Bíblia é o único livro que o autor está vivo e ele fala contigo. O restante já morreu. Com algumas exceções aí, alguns eles estão vivos. Mas só na Bíblia é Deus falando com você. Mas como leia, ele diz: o poder que opera em nós. E quando Deus cria o homem, ele sopra. E esse sopro está aqui dentro até hoje. Esse poder está aqui dentro até hoje. E aí eu separei. E eu convido você a abrir, eu não vou ler todo, mas eu preciso que você olhe ainda para alguns versículos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22, verso 29. Mateus 22, verso 29. Estamos falando de poder. Que poder é esse? 22, 29.
Diz assim, respondeu Jesus, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós erramos porque não conhecemos a palavra do Senhor. Nós não vemos as bênçãos acontecer porque nós não lemos a palavra do Senhor. Nós temos vivido uma época de ansiedade. A ansiedade é a doença do século. A ansiedade ela é uma doença democrática, assim como o Covid, né? Ela dá em pobre, dá em rico, dá em negro, dá em branco, não tem diferença. A ansiedade tem distanciado o povo de olhar as coisas do Senhor. João capítulo 1, verso 12. João capítulo 1, verso 12. Isso é o Novo Testamento falando sobre esse poder. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Jesus te deu poder um dia. Esse poder está aí dentro, está guardado. E esse poder não foi colocado à toa, ele foi colocado para que a gente pudesse transmitir as boas novas do Senhor, trazer ao povo uma esperança. Nós somos, a exemplo de José, aquele que muitas das vezes passou um tempo muito de escassez, sofremos algumas limitações, mas a mão do Senhor estava sobre a nossa vida. A parte ali de José, Gênesis, capítulo 37, especificamente, a gente aprende com esse texto que os sonhos, eles são tanto para a vida cristã, para a nossa vida, mas ele também serve para o nosso ministério. E quando eu falo ministério, eu não quero dizer ministério como pastor, Adonai, Marcelo, Leite, Edson, não. É ministério a responsabilidade que eu e você temos de anunciar Jesus, de crer em Jesus. No nosso tempo a gente está tendo uma dificuldade tremenda. Por que nós não vemos mais tantos missionários ou tantos evangelistas surgir? Porque a gente só pode transmitir aquilo que nós vivemos e acreditamos. Se eu não vivo, se eu não acredito mais em Jesus, eu não tenho capacidade de transmitir o outro. Se eu não creio que esse poder que opera em nós, ele é